Final. Salmo 34. Quero convidar você a abrir comigo sua Bíblia. Salmo 34. Eu vou pregar num texto não muito extenso, mas muito difícil de ser pregado, porque é um desafio para ser vivido. Salmo 34. Salmo 34. Eu vou pregar do 12 ao 14, mas vou começar lendo do 11. À medida que você encontrar, fique em pé, em nome do Senhor Jesus. Todos o encontraram? Amém? Louvado seja Deus. Salmo 34. Vamos ler comigo, irmãos, numa só voz? Vai ser do 12 ao 14, mas a gente lê a partir do 11 para ler o parágrafo inteiro. Assim diz a palavra do Senhor. Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Vamos ler mais uma vez do 12 ao 14, para entrar bem na nossa mente? Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nós não somos nada diante do Teu poder, Senhor. Nós nos humilhamos diante do Senhor. Pai, se o Teu Espírito não agir poderosamente na nossa vida, nós não conseguimos obedecer sequer uma vírgula da Tua palavra. E nessa manhã nos apresentas um texto poderoso. Sim, Senhor, não muito extenso, mas marcado, Deus, ó Pai, de uma mensagem poderosa que pode transformar a nossa vida e fazer de nós pessoas longevas e abençoadas no tempo em que o Senhor nos colocou. Pai, perdoa os nossos pecados. Pai, eu quero dizer para o Senhor que eu não tenho justiça própria alguma diante do Senhor. Estou parado em pé aqui diante dos meus irmãos para anunciar a Tua palavra, porque confio somente na justiça que vem do Senhor Jesus. Ó Pai, assim também meus irmãos. Eles estão aqui, Senhor, porque eles confiam que são aceitos pelo Senhor por causa do que Cristo fez, e não por qualquer desempenho nosso. Então, confiando só em Jesus, Deus, nós batemos no peito e dizemos, ser propício a nós pecadores. Ó Deus, essa manhã, enquanto essa palavra é lida e explicada, que o Senhor nos ache, Deus, que o Senhor nos encontre, que o Senhor produza arrependimento nos nossos corações. Ó Deus, ó Pai, que o Senhor nos ajude a ser bênção no tempo no qual o Senhor nos inseriu. Ó Deus, fala a nossa alma e abençoa o nosso coração. Nós temos fome e sede do Senhor, enche-nos do Espírito Santo e exalta a Cristo por meio da pregação desta manhã. Tudo nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos irmãos e irmãs. Se eu perguntar aqui nessa manhã, quem quer ser abençoado, quem pode dizer amém? Amém. Mais uma vez, vamos lá para você. Quem quer ser abençoado, diga amém. Amém. Louvado seja Deus, todos nós queremos ser abençoados. E a pergunta do salmista no texto que eu leio com você é mais ou menos essa. Ele diz, quem é aquele que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Quem é essa pessoa que ama viver uma vida abençoada neste mundo no qual Deus o inseriu e deseja ser longevo para ser uma bênção e para ser instrumento de bênção na vida de muitos outros? Quem ama a vida e quer ter longevidade para ver o bem? O texto nos apresenta o homem que quer ser abençoado. O homem que quer ser abençoado. Eu perguntei a todos vocês quem quer ser abençoado e todos vocês disseram amém. Então preste atenção, porque o Salmo pinta diante de nós o quadro do homem que quer ser abençoado. E a primeira coisa que o Salmo diz é o seguinte: o homem que quer ser abençoado foge da maledicência. O homem que quer ser abençoado foge da maledicência. Versículo de número 12, eu vou ler, vocês vão ler o 13. Quem é o homem que ama a vida
E quer longevidade para ver o bem? Vocês o 13. Com mais convicção, né, irmãos? Vamos lá, vou dar mais outra oportunidade para vocês. Vamos lá, 1, 2, 3. Todo mundo já leu se acusando, né? Não lê assim, não. Vamos lá, 1, 2, 3, vamos lá? Refreia. O homem que quer ser abençoado foge da maledicência. A palavra usada para refreia, literalmente, é guarda, protege a sua língua. E ele diz que protege a língua do mal. A palavra usada para mal aqui é a palavra de onde vem maligno. É aquele que não usa a sua língua para amaldiçoar. É aquele que não usa a sua língua de maneira maldita. É aquele que não usa a sua língua debaixo da influência do maligno, de Satanás e de todos os seus anjos. O texto diz que o homem que quer ser abençoado foge da maledicência. Ele não abre a sua boca para amaldiçoar. Ele não abre a sua boca para trazer podridão. Ele não abre a sua boca para ser instrumento de destruição. Ele não abre a sua boca para trazer angústia e dor para as pessoas que estão ao seu redor. Ele guarda, ele protege, ele refreia a sua língua de toda malignidade. E aí o texto aplica isso de maneira claramente quando ele diz que o homem refreia os lábios de falarem dolosamente. Falar dolosamente, irmão, é criar, amado irmão, uma falsa imagem de alguém. É difamar o caráter de alguém. É falar de maneira enganosa. É falar com vistas a destruir o outro e acabar com a reputação do seu irmão. O texto é muito forte. Ele diz que se você quer ser um homem abençoado, se você quer ser uma mulher abençoada, você tem que fugir da maledicência. Você tem que fugir de usar palavras diretas para machucar as pessoas que você quer ofender ou que entristeceram você. Você não pode usar as palavras para amaldiçoar. Mas não é só na presença dessa pessoa, também na ausência dela. Você não pode falar com dolo. Você não pode falar com o objetivo de destruir. Você não pode falar com o objetivo de denegrir. Você não pode falar com o objetivo de acabar com a imagem do seu irmão. O homem que quer ser abençoado, irmão, foge da maledicência. Um versículo que eu gosto muito, que explica isso claramente no Novo Testamento, é Efésios 4, 29. Gabi até compartilhou uma devocional desse texto, nesses dias, na escola, na reunião de oração, na semana de oração. Diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra para torpe no grego é podre, certo? Não saia da vossa boca nenhuma palavra que apodreça, mas antes a que for unicamente boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Ou seja, a palavra que você fala não pode apodrecer, não pode trazer putrefação, não pode manifestar a podridão do pecado do inferno. Mas ela tem que ser uma palavra que edifica, que abençoa. Uma palavra necessária, não uma palavra perdida, mas uma palavra que transmita graça, que a graça de Deus caia sobre aqueles que escutarem você. Ah, amados irmãos, Gabi fez até um trocadilho de estudante de concurso que eu achei legal. Deixou de lado a palavra podre e disse que a técnica para você usar a palavra é net. Eu falei, está até fazendo propaganda da net. Necessária, edificante, que transmite graça. Ela disse que ouviu isso num congresso por aí. Eu falei, legal, gostei. É uma boa técnica de memorização. Você tem que fugir da palavra podre, falar uma palavra que edifica. Quando você abrir a boca, que todos parem para ouvir, irmão. Porque você vai trazer uma palavra edificante, uma palavra necessária, não é uma palavra perdida, uma palavra que manifesta a graça de Deus àqueles que escutam você. Ah, amados irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras. Há um versículo em Provérbios 18 que diz que a vida e a morte estão no poder da língua, e aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Como você tem usado a sua língua, irmão? Tem usado a sua língua para abençoar alguém? Ou tem usado a sua língua para destruir a reputação de outros? Ontem eu recebi um vídeo que eu fiquei perplexo. Eu não ia contar para vocês não, mas vou contar. Não é numa igreja evangélica tradicional, dentro do nosso porte, mas era de uma pessoa, um pregador de ordem da denominação adventista, que contava a história de um pastor fiel que estava se dedicando a trabalhar numa igreja.
E graças a Deus na igreja presbiteriana, a gente é presbiteriano, não é congregacional. Então aqui no culto fala quem tem que dirigir, quem tem que pregar. Mas daquele dia no culto, uma irmãzinha que estava frequentando a igreja um ano pediu a palavra ao pastor. E aí o pastor, no final do culto, concedeu a palavra à irmã. No final da escola dominical ia começar o culto. Para eles é escola sabática, né? E ela pegou o microfone e disse para a igreja o seguinte: irmãos, eu quero confessar meu pecado, eu não aguento mais. Eu estou tendo um caso com o pastor. Imagina, irmãos, o que aconteceu. O pastor, o que é isso? Tem um mal-entendido aqui. A mulher do pastor desmaiou no culto, irmãos. E, para que contar para vocês, não houve culto. E aí, então, a mulher do pastor foi levada à sala, e ela chegou à sala do lado e compartilhou com a mulher do pastor algumas coisas que falavam sobre a intimidade, né, do corpo do pastor. E continuou a contar para a mulher do pastor algumas coisas, inclusive que o pastor falava dormindo. E aquilo, irmãos, foi um negócio muito terrível. O pastor tentou se defender, mas todas as evidências mostravam que ele estava acabado e que ele tinha enganado a sua família. Ele foi expulso da igreja, a esposa se divorciou dele, se casou de novo, ele deixou de ser pastor, foi viver num ermo, num sítio. 20 anos depois, uma mulher, morrendo de câncer, pediu para chamar o líder da denominação na região. E ela virou e falou o seguinte: você lembra a história daquele pastor fulano e tal? Ela lembra. Ela disse o seguinte: eu sou aquela mulher que foi lá na frente da igreja. E eu quero contar para vocês que eu nunca tive um caso com ele. Eu quero contar para vocês que ele teve um acidente à época e ficou em coma no hospital. E eu me apaixonei por ele. E eu ia lá e olhava o corpo dele. E eu descobri marcas que ele tinha no corpo dele. E quando ele estava voltando do seu coma, ele tinha sonho e dizia palavras, e eu memorizei tudo aquilo que ele falava. E como eu me apaixonei por ele, na hora oportuna, eu vi o momento para acabar com o casamento dele, para que ele pudesse estar ao meu lado. Mas ele nunca encostou a mão em mim. Então, o líder da denominação foi lá voltar a entregar o diploma de pastor para o pastor, e o pastor disse: vocês vão me dar minha família de novo? Vocês vão me dar minha mulher de novo? Vocês vão me dar meus filhos de novo? Pode levar esse papel de vocês embora. Eu não quero saber de nada disso. Meu irmão, tome cuidado ao falar mal das pessoas. Você pode estar destruindo a vida de alguém que anda na presença de Deus com fidelidade. Fuja da maledicência. Refreie a sua língua do mal. Não use a sua língua para amaldiçoar. A mesma língua que abençoa não pode amaldiçoar. Mas mais ainda do que isso, não fale dolosamente, não queira destruir a imagem de ninguém. A Bíblia diz que você vai prestar conta de toda a palavra que você proferir. Então o texto nos diz, em primeiro lugar, que o homem e a mulher que querem ser abençoados, eles fogem da maledicência. Fuja da maledicência em nome de Jesus. Mas o texto continua a nos apresentar o homem que quer ser abençoado, e a mulher também, logicamente, foge do pecado. Versículo 14. Diz assim: aparta-te do mal e pratica o que é bom. Vamos ler aí comigo? Vamos lá? Aparta-te do mal e pratica o que é bom. A ideia literalmente é foge. Foge do mal. A palavra usada para mal aqui são atitudes malignas. Fuja de uma vida de pecado. Porque além de ofender a santidade de Deus, identifica você com o maligno que é rebelde ao Senhor e mostra que você anda longe de Deus. Fuja de todos os pecados que atrapalham você de crescer espiritualmente. Mas eu gosto, amados irmãos, porque o texto bíblico, ele não só aborda o aspecto negativo. Ele diz que para você fugir do mal, é importante que você se fixe no aspecto positivo. Ele diz aqui: pratica o que é bom. Faça o que é bom. E a atitude usada, a palavra usada para bom no hebraico aqui, significa belo, amável, aprazível. Viva de maneira bela, viva de maneira amável, viva de maneira aprazível. Viva como se a sua vida fosse uma obra de arte da graça de Deus. Para que todas as pessoas, ao olharem para você, vejam que verdadeiramente o Senhor Jesus transformou o seu coração. E a sua vida é uma bênção na presença de Deus. Aparta-te do mal, pratica o que é bom. Ô meu irmão, olhe para a sua vida e veja que pecados você tem que tem ofendido o Senhor. Veja que esses pecados têm atrapalhado a sua comunhão com Deus. Veja que esse pecado tem apagado o Espírito Santo na sua vida. E veja, meu irmão, que ele tem
destruído, impedido você de ser a bênção que você deveria ser. Então, aparte-se do mal e comece a praticar o que é bom. Comece a viver para a glória e honra do Senhor. Irmãos, nós temos estudado no conselho a palavra de Deus. E outro dia nós estudávamos sobre o Espírito Santo. E eu fiquei maravilhado com Gálatas 5,16. Porque lá diz assim: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Eu sempre olhava esse amados irmãos, como um aditivo, uma conjunção aditiva. Ande no Espírito, obedeça esse imperativo e depois jamais satisfaça a concupiscência da carne. Mas traz em si também a ideia de consequência, meu irmão. Andai no Espírito, e a consequência é a seguinte: se você andar no Espírito, você jamais vai satisfazer a concupiscência da carne. Então, no lugar de focar somente no negativo, nas obras da carne, e ficar remoendo, eu sou isso, eu sou aquilo outro, pelo contrário, entenda que você foi perdoado por Cristo Jesus. Entenda, amados irmãos, que de fato nós somos novas criaturas. Nós não temos outra identidade. É por isso, amados irmãos, que nós presbiterianos temos sérias reservas com algumas atitudes de algumas organizações. Outro dia, irmãos, nós sabemos que a loja maçônica diz que quando uma pessoa vai chegar lá, ela diz: eu andava em trevas e agora eu fui encontrado na luz. O crente não é alguém que andava em trevas. Ele é nova criatura. Também, amados irmãos, associações que recuperam pessoas do vício do álcool, a pessoa chega lá e diz: eu sou um alcoólico. Um cristão não pode dizer: eu sou um alcoólico. Ele tem que dizer: eu sou regenerado. Ele pode ter tentação para o lado do álcool. Mas quando Jesus entra na sua vida, você é nova criatura. Essa não é a sua identidade. A sua identidade é: eu sou raça eleita, eu sou sacerdócio real, sou nação santa, sou povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é a identidade que a Bíblia me manda afirmar que eu sou. Eu não sou alguém que anda nas trevas. Eu não sou alguém que me defino pelos pecados de outrora. O que me define é quem Cristo é. E o que Ele fez na minha vida. Então, meu amado irmão, em nome de Cristo Jesus, aparte-se do mal e pratique o que é bom. Foque no que Cristo fez na sua vida. A Bíblia diz lá em Gálatas, capítulo de número 5, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Então, meu irmão, peça a Deus: Senhor, me encha de amor do Senhor. Me dá uma vida de alegria em Cristo Jesus. Eu quero ser um homem cheio de paz. Oh, Deus, me dá o ânimo do Senhor, longanimidade, me dá atitude benigna em relação ao outro. Mas não só isso, me transforma por dentro, me dá bondade, me dá fidelidade. A palavra fidelidade significa aquele que crê e aquele que vive em obediência àquilo que creu. Me dá domínio próprio, Senhor, me controla. Eu quero ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós temos que buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Se você quer viver uma vida abençoada, santo varão, se você quer ser abençoada, mulher de Deus, aparte-se do mal, pratique o que é bom, encha do Espírito Santo e jamais satisfaça a concupiscência da carne. Ah, amado irmão, um homem abençoado, uma mulher abençoada, são aqueles que, de fato, fogem do pecado. Se você quer ser abençoado, fuja da maledicência, fuja do pecado. Mas, em último lugar, nessa manhã, a pergunta continua a saltar diante dos nossos olhos. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? É aquele que foge da maledicência, é aquele que foge do pecado, mas é aquele que persegue a paz. O homem que quer ser abençoado é aquele que persegue a paz. Olha aqui para o texto. Versículo 14, eu vou ler uma vez, você vai ler outra. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Leia aí para mim, em nome de Jesus. Pode ler. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Procura a paz. Amado irmão, o paradigma verbal desse verbo procura no hebraico é um modo verbal que eu não vou explicar para você tudo, mas ele se chama piel.
E é como se, um tempo normal, assim, ele louvou a Deus, certo? Esse seria um tempo chamado Ká. O tempo Piel, assim, ele louvou a Deus saltando de alegria e com intensidade. É isso que significa o Piel. Então ele diz aqui, procura a paz, não é só, não, ele buscou andar em paz com as pessoas, é como se ele estivesse atrás da paz freneticamente. Ele olhou aqui embaixo dessa caixa, será que a paz está aqui? Será que a paz está atrás do púlpito? Será que ela está sentada no banco ali? Ele procura com intensidade, é esse o significado do texto. Procura a paz. E não satisfeito, o texto repete, empenha-te por alcançá-la, usando de novo o mesmo paradigma verbal. Então, amados irmãos, a ideia do texto para nós é a seguinte, que o homem que quer ser abençoado, que a mulher que quer ser abençoada, tem que perseguir a paz. Tem que buscar uma vida de paz. Se você quer viver uma vida abençoada, você tem que buscar com toda intensidade ter paz com Deus, ter paz consigo mesmo, ter paz com seus irmãos, ter paz onde você vai. Como é que a gente tem paz com Deus? Romanos 5,1 diz o quê? Justificados, pois, pela... Todo mundo comigo, vamos lá? Justificados, pois, pela fé. Temos paz para com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. Meu irmão, se você quer ter paz com Deus, você precisa se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e crer que Ele deu a vida na cruz para te salvar, e crer nele como teu único Senhor e Salvador. Se você quer ter paz com Deus, você precisa se arrepender da vida que tem vivido e confiar que Jesus Cristo morreu na cruz do seu lugar, que Ele deu a vida por você, que nunca ninguém te amou como Ele, e confiando nele, então, você recebe o perdão e a justificação. Deus te declara justo pela fé. E você agora tem paz com Deus. Então, se a sua consciência te perturba nessa manhã, é hora de se arrepender dos seus pecados e colocar a sua fé no Senhor Jesus. E agora, tendo essa paz de Deus, você vai lembrar que lá em Romanos 12, Paulo diz o seguinte: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Nós nunca deveríamos, irmãos, ser causadores de conflitos. Os cristãos têm que fugir de uma vida de conflito. Há momentos, irmãos, que o conflito é inevitável. E nessa hora nós não podemos fugir. Se alguém tenta matar seu filho, você não vai querer só conversar com essa pessoa. Você muitas vezes vai ter que impedir com força. Se alguém tenta agredir a sua esposa, santo varão, você vai se levantar e se colocar na frente. Ali você não tem como manter a paz. Mas do que depender de você, tenha paz com todos os homens. Se alguém se levantar na igreja e falar heresia contrária à palavra de Deus, nós vamos ter que tirá-lo do púlpito em qualquer momento. Não dá para manter a paz. Mas, amados irmãos, na maioria das vezes, essas coisas não acontecem. Na maioria das vezes, as pessoas dão uma cutucada em você ou em mim, e a gente responde com muito mais força do que deveria responder. Na maioria das vezes, dependia de nós a paz, mas nós fomos atiçados e cutucados, e a gente explode e vai com toda a força, e a gente peca quando faz assim, irmãos. Jesus diz lá no Sermão do Monte: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você quer identificar alguém que é filho de Deus? Essa pessoa é um instrumento de pacificação. Ela é um instrumento de reconciliação. Se é alguém que fomenta a briga, se é alguém que fomenta a divisão, se é alguém que destrói com a língua, se é alguém que difama o irmão, talvez não seja filho de Deus. Pode estar na igreja, mas se é instrumento de contenda, não tem atitude de filho de Deus. O texto diz que bem-aventurados são os pacificadores. Estes sim vão ser chamados filhos de Deus. Irmãos, a gente tem que entender isso. Muitas vezes você tem dificuldade de perder, mas quando a gente anda com Jesus, a gente aprende a perder. Alguns dias atrás, conversando com um pastor amigo, o pastor Vumar, ele me contava, a IPB comprou o terreno que está ao lado da Igreja Pioneira, para que a gente possa aumentar a Igreja Pioneira. Quando eu era presidente do presbitério, a gente começou o projeto, irmãos, de construir uma igreja por ano. Para a glória de Deus, nós terminamos a Candanga, terminamos a terceira, e estamos devendo o dinheiro da Pioneira. E nós vamos pagar o presbitério em nome de Jesus, que estava incluído naquele projeto que nós começamos. E o Supremo Concílio comprou a casa do lado, para que a Pioneira tenha um templo mais bonito. E eles estão nesse projeto para aumentar a igreja deles.
Mas quando a IPB comprou a casa, um bando de marginais tinham invadido a casa do lado, certo? E colocado ali um lava-jato, mas como fachada para vender coisas piores. E, de repente, quem estava negociando em nome da IPB é um presbítero que já está na glória, era o presbítero Hortêncio da Nacional. E aí, os marginais que estavam lá dentro, a IPB tinha comprado a casa e eles disseram, nós investimos um dinheiro aqui, precisamos de tantos mil para sair. Eles não precisavam de nada, eles tinham que pegar o caminho deles e ir embora, porque eles tinham invadido a casa. Mas, de repente, o presbítero Hortêncio foi lá negociar e deu um valor X para eles saírem da casa. E aí o reverendo perguntou para ele, não estou entendendo, a casa da denominação, eles invadiram, vocês estão pagando para eles sair. E o presbítero respondeu de uma maneira muito sábia. Muitas vezes é melhor você fazer um mau acordo do que não fazer acordo algum. Muitas vezes é melhor fazer um mau acordo do que muitas vezes não fazer acordo algum. E é mesmo, irmãos. Botar a polícia, sair no jornal, causar uma briga, suja o nome da igreja, machuca o nome de todo mundo. Então, muitas vezes é melhor fazer um mau acordo do que não fazer acordo algum. Muitas vezes você está envolvido num conflito familiar. E aí, de repente, você quer, não, mas tem que me dar até o último centavo. Não, tem que fazer isso. Não, meu irmão, não faça isso. O litígio é pior. Muitas vezes é melhor sair perdendo, mas procurar a paz e empenhar-se por alcançá-la. É melhor um mau acordo do que não ter acordo algum. E se você me perguntar, pastor, quem é o maior exemplo para o senhor de tudo isso? O maior exemplo de tudo isso foi alguém que não fez acordo, mas alguém que deu a sua vida. Isaías, em 53:7, diz assim, ele foi oprimido e humilhado, mas ele não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Jesus foi levado à cruz do Calvário, ele foi julgado injustamente, ele não foi respeitado como filho de Deus, ele foi insultado, mas ele não abriu a boca, ele não falou mal de ninguém, meus irmãos. Ele foi oprimido e humilhado, ele foi levado como um cordeiro ao matadouro, como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores. Jesus não abriu a boca. Ah, meus irmãos, nós temos que olhar para o nosso Senhor quando deu a sua vida na cruz por nós. Mesmo sendo justo, santo e perfeito, ele não infamou ninguém, pelo contrário, quando estavam zombando dele na cruz, ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Imagine se Jesus tratasse você ou a mim como nós tratamos os nossos irmãos. Todos nós estaríamos perdidos. Mas olhemos para o nosso Senhor, que nos salvou de graça e não difamou ninguém, para que sejamos parecidos com Ele e vivamos uma vida abençoada. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, fuja da maledicência, fuja do pecado, persiga a paz, e você será um homem abençoado, uma mulher abençoada, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar ao grande Deus. Presbítero Carlos Henrique, ore por nós. Por favor, fique em pé. Vamos orar com o presbítero Carlos Henrique. Meu Deus querido.